João 21, do 1 ao 14. Depois disso, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos dele. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, mas não pescaram nada naquela noite. Já de manhã Jesus estava aí na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Ele perguntou: Filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo que Jesus mais amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu e arregaçou a túnica, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando as redes com os peixes. Na realidade não estavam longe da terra, mas somente uns 100 metros. Quando chegaram à terra, viram umas brasas preparadas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazeis alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Essa palavra é bem rica. Fala que Jesus tinha morrido e Pedro se juntou com outros discípulos para que eles fossem pescar. Aqui quer dizer, o discípulo de Cristo não deve andar só. O discípulo deve procurar outros discípulos do Senhor e se juntar com eles, darem as mãos uns para os outros e caminharem unidos. Não adianta só procurar uma pessoa que está da igreja, que faz parte da igreja, mas é preciso andar de mãos dadas com quem de fato pertence ao segmento de Jesus, com quem segue Jesus, com quem compartilha dos mesmos sentimentos que nós. E aquela frase é muito verdadeira: me diga com quem tu andas, e eu te direi quem tu és. Os discípulos do Senhor não andavam em más companhias, porque a própria Bíblia vai falar que as más companhias corrompem os bons costumes. E também as boas companhias, elas edificam os seus costumes. As boas companhias aqui pode ser a conversa saudável e sadia de uma pessoa comigo. As boas companhias podem ser aquilo que eu escuto na televisão, os programas que eu assisto, as músicas que eu ouço, os livros que eu leio, todos eles têm influência sobre a nossa pessoa. Não adianta um discípulo do Senhor assistir coisas que são contra a sua religião, contra a moral pregada pela igreja, contra a castidade e dizer: não, eu não me contamino com isso, porque se contamina sim. Dom Bosco vai dizer que os livros, jornais ou impressos em que a religião e a moral são menosprezados devem ser jogados no fogo, que o que é causa de escândalo para você também vai escandalizar o outro aos olhos de Cristo, e que não deve ser passado para ninguém. Então, quais são as más companhias? As más companhias podem ser os fofoqueiros, aquelas pessoas que vivem na fofoca, não sabe uma vírgula do Evangelho do Senhor, não usa a sua boca para falar um trecho da palavra do Senhor, mas sabe tudo da vida do vizinho, da vida da vizinha, sabe te contar nos mínimos detalhes, sabe dos defeitos do outro, dos defeitos da outra, mas não sabe dizer uma questão sobre Bíblia, não sabe dizer uma questão sobre igreja. Os fofoqueiros são más companhias.
Os murmuradores, que são os que ficam falando mal dos outros, são más companhias. Se você andar com eles, você vai tropeçar, você vai tropicar. Você deve evitar as pessoas que falam mal das outras, que difamam o próximo, porque aquilo é bem verdade. Se estão difamando alguém para você, estão difamando você também depois para a pessoa, porque a pessoa já tem esse vício de ficar falando mal, de achar o defeito em tudo. Ora, nós também temos defeitos. Padre Pio dizia, por que eu vou falar do defeito do outro se eu tenho o meu? Essas são más companhias. Outra má companhia que nós devemos deixar, porque Pedro e Tomé, que foram juntos pescar, foram bem acompanhados uns dos outros, eles não tinham eles já tinham vencido esses vícios. Má companhia são os pornográficos, aqueles que ficam falando besteira, aqueles que ficam falando malícia, fazendo piadinha de mau gosto, fazendo piadinha de duplo sentido. Isso também vale se você estiver assistindo um programa, um filme, uma música. Se você estiver guardando um livro que tem esse tipo de conteúdo, deve se lançar longe de nós. Outra má companhia são os gandaieiros, que gostam da gandaia. Sempre vão ficar te chamando para uma festa. Você chega lá, vai ter muita cerveja, vai ter pessoas dançando de forma imoral umas com as outras, vai ter aquelas músicas que você já deixou quando você veio seguir Jesus Cristo. Então os gandaieiros, as más companhias corrompem seus bons costumes, você perde a santidade. Me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és, porque as companhias têm uma influência sobre nós. E as boas companhias também têm um peso, influência em nós. Quantos santos não se converteram por uma boa leitura, que é uma boa companhia? Santo Inácio de Loyola se converteu lendo um bom livro. Santa Teresa de Ávila se converteu para entrar na mística, lendo um livro de Santo Agostinho. Santa Edith Einstein também se converteu lendo um bom livro. Muitos bons livros fizeram com que as pessoas atingissem a perfeição cristã. Portanto, nós devemos nos rodear de boas leituras, de bons livros e evitar essas companhias nocivas a nós. E Pedro, ele voltou a pescar. Voltar a pescar quer dizer voltar para a vida do passado. Porque quando Jesus encontrou Pedro, ele era o quê? Pescador. Quando Jesus encontrou Tiago, João, eles eram todos pescadores. E Jesus falou o seguinte: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então Jesus lançou a vocação e o coração deles ardeu, porque eles já tinham nascido para ser pescadores de homens. Mas havia uma condição: deixa de pescar peixe, deixa esse barco, deixa a sua profissão e me segue. E eles seguiram. E agora eles estavam voltando para o velho, eles estavam voltando para o passado. Eles tinham posto a mão no arado e já estavam olhando para trás. Isso quer dizer que Pedro estava arrefecendo. O que é arrefecer? É mais conhecido como esfriar. Pedro estava esfriando, não estava mais abrasado como esteve no primeiro dia que ouviu Jesus dizendo: vinde após mim. Arrefecer quer dizer tornar aquilo que está quente na mesma temperatura do ambiente. Então Pedro estava se tornando morno, estava entrando na temperatura ambiente. Ora, o discípulo de Jesus não é alguém que vive na temperatura ambiente. O discípulo de Jesus é alguém que taca fogo nas pessoas. O discípulo de Jesus é aquele que veio atear fogo no mundo com seu mestre. Então o discípulo de Jesus tem algo a mais do que o ambiente está ali oferecendo. O discípulo de Jesus tem um toque a mais. E Pedro estava perdendo esse toque a mais. Pedro estava esfriando, arrefecendo, amornando. E Jesus veio atear fogo neles de novo. E para que Pedro continuasse no fogo, Pedro tinha que deixar os peixes. Ele não podia mais pescar peixe. Ou seja, Pedro, larga o peixe, esquece o peixe. Meus filhinhos, esquecei os peixes. Vamos pescar homens, vamos pescar pessoas. Só que para pescar pessoas, para pescar almas, para ganhar almas, você tem que largar a rede de peixe. Eu vou dizer mais claro. Tem padre que foi chamado a padre e era noivo. Ora, noivar é pecado? Não. Noivar não é bom? Matrimônio não é criado por Deus? A instituição do matrimônio foi Deus que fez. Deus ama os matrimônios. Mas teve gente que estava noivo e Deus chamou para largar tudo e virar padre. Então ele teve que largar uma coisa que não era pecado. Como pescar não era pecado, mas Pedro teve que deixar se quisesse seguir Jesus. Porque Pedro tinha uma vocação específica.
Eu conheço homens que para virar padre teve que abandonar a herança dos pais. Receber herança é pecado? Não é pecado. Mas para se tornar padre teve que abrir mão. Então tinha uma vocação específica sobre aquele homem, que foi mais forte que tudo. Jesus ateou fogo nele. Para ele ir lá e atear fogo nos outros, ele largou a herança. Muitos, para atear fogo nos seus irmãos e irmãs, deixam de fazer passeios. Tem missionários que têm que renunciar aos passeios, não pode mais passear. Passeio não é coisa do diabo, passeio não é coisa do inferno, mas pode ser que o tempo que a pessoa ia estar passeando, ela ia usar para ela ganhar alma. Então é mais importante ganhar alma. O mundo necessita de pessoas que vão trocando as coisas boas pelas coisas perfeitas, que vão deixando de lado as coisas boas pelas coisas mais perfeitas. Isso inclui eu saber minha vocação específica, como Pedro soube a dele. Ter família é uma coisa boa, mas teve também santos que abandonaram a família, pai e mãe, e abandonaram tudo para seguir Jesus Cristo. Então eles queriam ganhar almas e eles estavam com um fogo neles tão forte, o fogo que tinha sido ateado dentro deles era tão forte que eles deixaram a família. Eu estou dizendo de pessoas que deixaram coisas boas, não estou falando de coisas ruins que nós precisamos deixar, mas tem coisa boa que Jesus está pedindo para a gente deixar, senão a gente não vai conseguir atear fogo na comunidade Menino Jesus, senão nós não vamos conseguir atear fogo no Ministério de Música, senão nós não vamos conseguir atear fogo no padre, senão nós não vamos ressuscitar sacerdotes que estão precisando ressuscitar das cinzas, senão nós não vamos conseguir desenvolver um ministério em nós, evangelizar, porque a igreja existe para evangelizar. Se eu não evangelizar, nem igreja eu estou sendo. Às vezes nós nos conformamos de vir, participar, ficar no banco e voltar para casa. E os documentos da igreja, especialmente do Papa Paulo VI, Evangelho Nunciante, vai dizer: a igreja existe para evangelizar, ponto. Se não for para isso, não tem por que ter uma igreja aqui entre nós. Jesus veio atear fogo nele, porque os discípulos estavam esquecendo de evangelizar. Os discípulos estavam gastando seu tempo pescando e não estavam mais evangelizando. Também quando nós gastamos tempo em conversas frívolas, nós estamos jogando nosso tempo fora, estamos descartando um tempo bom que poderia servir para eu me formar, que poderia servir para deixar Jesus atear fogo em mim, numa formação que eu fizer, num livro que eu ler, numa oração mais fervorosa, no Santíssimo que eu visitar, no rosário que eu rezar, para me preparar para atear fogo em outras almas. Então é isso que Jesus veio fazer. Jesus veio chamar os seus discípulos de volta para o que interessa: pescar homens. Venham pescar homens, rápido, vamos que a causa é urgente. Então Jesus queria que eles saíssem daquela lagoa para ir pescar em outro oceano. Tem muitos hoje que estão pescando só em aquário dentro da igreja, somente no aquário, mas se você quer pescar peixe grande como os apóstolos, os discípulos, você tem que sair do aquário e ir lá para águas profundas. Você tem que sair da margem e vai ter que deixar o que está na margem, seja lá o que for que está na sua margem, você tem que deixar. Tem gente que deixa de sair com filhos, com amigos, às vezes para se formar em uma faculdade, está estudando que nem doido para passar no vestibular, outro está fazendo treinos para ganhar medalha de ouro na Olimpíada, deixa de fazer um monte de coisa boa para ganhar sua medalha, ou seja, foco. E nós somos atletas de Cristo, nós vamos ter que perder algumas coisas pelo caminho, se eu quiser ganhar muitas almas para o Senhor. Senão eu sempre vou ficar ali naquela lagoa, água parada, dando bicho na minha água parada. E Jesus veio tirar os discípulos da água parada. Jesus veio atear fogo neles e dizer: lembra? O chamado de vocês é pescar homens, não peixes. O chamado de vocês não é aí. Vamos, o chamado de vocês é em outras terras. O chamado de vocês é em lugares longínquos. O chamado de vocês é longe. O chamado de vocês é grande. Mas para vocês atingirem isso, qual o sacrifício que vocês têm que fazer hoje? De que águas vocês têm que sair para eu te levar para uma profundidade maior? Para onde você tem que ir, né? Que passo você tem que dar, que Jesus está lhe pedindo. Então, se nós não deixarmos o raso, não vai ter peixe grande nunca. O Senhor está dizendo, sair do raso, que quer dizer da sua zona de conforto, porque para eles é confortável pescar peixe, eles fizeram isso a vida toda, é fácil para eles. Agora Jesus veio com a mudança, vocação nova, você vai assumir uma vocação, diferente de tudo.
Abandone tudo e assuma a sua vocação. E como é que eu vou saber, Senhor, qual é a minha vocação? Onde é que eu vou pescar peixe? Porque que nem as irmãs marcelinas são chamadas a pescar no hospital. Eu não tenho, por exemplo, a vocação como opção de vida, né, da minha vida no hospital. Mas claro, se aparecer um doente na minha frente, na sua frente, a gente vai cuidar, a gente vai ajudar, mas eu não tenho essa vocação. Tem vocações específicas de novas comunidades para tratar de morador de rua e de dependente químico. Também não é minha vocação, me dedicar exclusivamente a minha vida a eles. Mas tem gente que tem essas vocações. Mas se aparecer na nossa frente também, nós vamos cuidar, nós vamos tratar. Agora tem gente que a vocação é dar a vida pela evangelização, evangelizar. Tem alguns que o carisma é com famílias, casas. Tem outros que o carisma é com tanto, né, com jovem, outro que é com criança, enfim. A igreja precisa de você e você precisa da igreja. E aqui os discípulos estavam tentando evangelizar, lançar a rede e não apanharam nada. Sem Jesus. Quando Jesus apareceu, houve a pesca. Mas o que quer dizer evangelizar sem Jesus? Porque não é, a evangelização é sobre Jesus. Como que uma pessoa pode estar evangelizando sem Jesus? Simples. Quando eu evangelizo e eu não tenho vida consacrária. Quando eu evangelizo, eu não tenho uma vida eucarística. Então eu estou evangelizando sem o Cristo, sem a Eucaristia. É pouco eficaz esse ministério. Você pode até sair entrevistando. Todo mundo que tem evangelização eficaz é pessoa de sacrário, é pessoa eucarística, é pessoa adoradora, é pessoa que todo dia dá um jeito de passar no Santíssimo, nem que for para dizer assim, ó, na porta da igreja, não pode dizer assim, oi Jesus, tchau Jesus, mas a pessoa passa, a pessoa cumpre. E para terminar, né, como saber minha vocação específica? São Pedro Bailão, que foi um frei franciscano, chegando nesse momento decisivo, qual era a minha vocação, se perguntou ele entrou em jejum e adoração. Jejum e adoração. Jejum e adoração. E ele teve a revelação. Então, a pergunta é, e nós, o que vamos fazer para entendermos a nossa vocação, nosso chamado de ganhar almas? Aonde eu vou ganhar alma? Na escola, dentro da igreja, na rua, os dependentes químicos? Quem eu vou ganhar? Os colegas do meu trabalho, no matrimônio, na família? Onde eu vou ganhar almas? Para Cristo. E o Senhor coloca essa palavra para eu proclamar. Surya Makanta Halara Sia Makanta Halara Suya Makanta Halara Sia Makanta Halara Suya Makanta Halara Suya Makanta Halara. Então o Senhor está fazendo cair por terra toda angústia, toda preguiça espiritual também está sendo quebrada, desânimo de vir aqui rezar, Suya Makanta Halara Suya Makanta, esfriamento da oração, conflitos dentro da própria família, Jesus está derrubando, Suya Makanta Halara, Suya Makanta Halara. E está fortalecendo a nossa comunhão com Ele e a nossa oração. Amém?